Boa noite. Tudo bem? Segunda-feira, prática noturna. Esse momento onde a gente vai procurando reconhecer como a gente chega no fim do dia, percebendo como pode ser diferente o início do dia, o fim do dia, a forma como a gente chega, né? Chega. Esse nosso corpo-mente. Então, você coloca na sua postura de meditação. E vê se dá vontade de permanecer na postura. Vê se dá vontade de começar a construir a postura. Ou se o corpo estranha, se o corpo quer mais movimento. Vê se dá para ir trazendo um pouco mais atenção para o corpo, ou se a mente estranha, se a mente quer se voltar para fora. E assim talvez o começo da prática seja uma espécie assim de aquele momento como dizem os textos, né? Domar elefantes, tigres e leões. Isso deve ser feito gradualmente. Percebe a sua respiração, a respiração como esse elemento vivo, a respiração como o mais claro, o mais tangível desses elementos vivos, das nossas funções vitais. Fazemos nosso mantra, inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Relaxa bem o assoalho pélvico, relaxa bem o abdômen, por mais estranho que possa parecer. Solta o abdômen, a barriga solta, o assoalho pélvico solto. E vai deixando o corpo pesar.
A respiração provavelmente se torna mais baixa. Então vai se deitando de costas. E ao deitar de costas, abraça os joelhos. Puxa os joelhos para o peito. Você pode puxar um pouquinho mais. E ao mesmo tempo que vai tentando aproximar bem as coxas do abdômen, os joelhos do peito, vai ao mesmo tempo procurando aproximar ou manter o sacro no chão. Solta os joelhos, apoia os pés no chão. Deixa os braços entrelaçados, as mãos entrelaçadas, embaixo da cabeça, os cotovelos abertos, os pés unidos, joelhos unidos. E os dois joelhos caem então para o lado esquerdo, a cabeça vira para o lado direito. Aprofunda um pouquinho a respiração para tentar explorar esses alcances da respiração por dentro do corpo e se a respiração ajuda a soltar um pouco mais o corpo na torção. Volta os pés, joelhos, cabeça. Torce para o outro lado. Aprofunda a respiração. E vai ajudando, deixando a respiração ajudar a fazer esse fio que conecta e volta. Os pés no chão, os joelhos para cima, as mãos embaixo da cabeça, os cotovelos abertos. Aponta os cotovelos para o teto e vem puxando a cabeça com a força dos braços. Cabeça bem solta, relaxada, longa atrás do pescoço. Volta. Então deixa os braços ao longo do corpo, a cabeça apoiada no chão. Os pés mais separados, os joelhos mais separados, mais ou menos na largura do mat. E deixa então de novo, os dois joelhos caem para o lado esquerdo.
O joelho esquerdo cai mais fácil. O joelho direito você vai tentando levar mais para o chão. E leva o braço direito estendido lá para trás. E à medida que vai tentando descer o joelho na direção do chão, esse joelho direito, esse que vem por dentro, vai tentando também estender mais o braço direito lá para trás. O assoalho pélvico envolvido, o abdômen envolvido. Aprofunda um pouco a respiração sem deixar que esses movimentos fiquem muito amplos na região abdominal. E a gente vai tentando encontrar essa relação da respiração com o que alonga por dentro. Volta o braço, volta os joelhos. Antes de fazer para o outro lado, compara um pouco. Toda a lateral direita, toda a lateral esquerda. A sensação na lombar, a sensação nos ombros, nas escápulas. Mas também a parte da frente dos ombros e as laterais das costelas. Deixa os joelhos caírem para a direita. O joelho direito vem mais fácil, o esquerdo você vai tentando aproximá-lo mais do chão e leva o braço esquerdo estendido lá para trás. Estende, espreguiça. E ao mesmo tempo, você continua com a intenção de descer mais o joelho esquerdo e estender mais o braço esquerdo. Aprofunda a respiração, engaja o abdômen e o assoalho pélvico e vai procurando esses movimentos mais internos, ligados à respiração. Não tão superficiais, não muito abdominais. Esses elásticos mais profundos. Volta o braço, volta os joelhos. Abraça os joelhos outra vez. Puxa um pouquinho mais. Os joelhos na direção do peito. E você vem então tentando segurar por entre os joelhos, as mãos segurarem os dedos dos pés. Então, ou você faz um gancho e segura os dedões dos pés, ou você vem segurando por cima dos dedos e vai tentando estender as pernas lá para cima. A testa na direção dos joelhos, mais com a sensação de que os pés puxam as mãos lá para o alto do que o contrário. Com máxima leveza. Volta. Apoia os pés no chão, os braços soltos, a cabeça bem apoiada, e aí você vai estendendo as pernas. Se for confortável para você. Passando para
o Shavasana. As pernas um pouco afastadas, os pés caem para fora, os braços também afastados do tronco, as palmas das mãos de lado ou para cima. Vai procurando essa capacidade de sentir o corpo inteiro ao mesmo tempo. Deixar estabelecer esse tipo de circulação onde você coloca sua atenção e recebe de volta um fluxo de sensação. A atenção faz com que as sensações elas vão passando a ser percebidas, vão passando a ser conscientes. O corpo está o tempo inteiro emitindo informações sensoriais. O corpo está o tempo inteiro emanando sensações através de impulsos nervosos que percorrem os nervos. E a maior parte do tempo essas informações se perdem. Poucas delas a gente vai se dando conta ao longo do dia. Agora a gente vai tentando captar a maior quantidade possível de informações, tentando alcançar o corpo como um todo, ampliar a capacidade de percepção para tomar consciência das informações sensoriais emanadas pelo corpo inteiro. Então, relaxa bem os olhos, em volta dos olhos, o fundo dos olhos, as têmporas. Não tem nada a ser visto. Então os olhos não precisam ficar ativos. Relaxa os ouvidos e dos ouvidos para dentro, esses ouvidos profundos. Como se pudesse abrir um pouquinho mais os canais auditivos pelo relaxamento. Relaxa as narinas, as fossas nasais, até o topo do nariz, lá por dentro. Até essa região olfativa, lá perto da área dos olhos.
E relaxa esse espaço profundo do nariz para dentro da cabeça até o alto e o fundo da boca. E relaxa o fundo da boca, o céu da boca, a língua e essa parte de baixo da língua que forma o assoalho da boca. E a raiz da língua que vai na direção da garganta. E relaxa a garganta, as cordas vocais e esse espaço entre as cordas vocais chamado de glote. A glote o mais aberta que você puder. A garganta bem relaxada, a língua, o fundo da boca, o espaço entre a boca e o nariz, o espaço profundo dos ouvidos, os olhos e o fundo dos olhos, o topo da cabeça. O centro da cabeça. O que acontece lá no centro da cabeça quando inspira e expira? E você não precisa dos olhos, você não precisa dos ouvidos, não precisa do nariz nem da boca. Tudo isso continua muito relaxado. Tentar sentir o que acontece com a respiração lá no centro da cabeça. Não usa nenhum desses sentidos, você vai usando outras capacidades de percepção. Então, virando um pouco de lado, nos sentamos. Quando sentar, inclina o tronco à frente, leva a testa na direção do chão.
Relaxa bem a cabeça. E vem voltando, deixando a coluna ereta. Postura de meditação. Mantenha os olhos relaxados, as pálpebras, o fundo dos olhos, a testa. Relaxa os ouvidos lá por dentro. Toma consciência da passagem do ar pelas narinas. E esse espaço entre as narinas e o fundo da boca. E relaxa até o fundo da boca, o céu da boca, a língua. A raiz da língua, a garganta. As cordas vocais bem relaxadas, a glote aberta. A respiração não faz nenhum atrito, nem na garganta, nem no nariz. É como se fosse um vapor que vai se misturando com o ar de fora quando sai e vai se misturando com o ar de dentro quando entra. Todo o movimento da respiração vai sendo feito pela caixa torácica e com a participação do abdômen. Não tem nenhum movimento de garganta, nenhuma restrição, nenhuma resistência, nenhum atrito no nariz, por dentro do nariz, nesse espaço entre nariz e boca. Nenhum atrito na região olfativa. Os movimentos inspiratórios são torácicos e amplos. Os movimentos expiratórios envolvem uma ação abdominal desde o início. Então, nas inspirações, mesmo sem ter que contrair muito intensamente o abdômen, ele não se expande porque o movimento inspiratório ele expande a caixa torácica. Você cria um movimento inspiratório usando a expansão torácica. E esse tipo de movimento ele vai criando quase que uma sucção do abdômen lá para dentro. Quase como um Uddiyana. Onde você não precisa então fazer muita força para empurrar o abdômen para dentro. Mas o próprio movimento inspiratório torácico, que vai alargando as costelas até lá no alto, vai sugando o interior do abdômen. Nas expirações, não. Nas expirações, desde o início, você ativa, empurra o abdômen um pouquinho para dentro, enquanto as costelas vão se fechando.
Começa a buscar um ritmo onde as inspirações acontecem em um tempo, as expirações no dobro desse tempo. Sem atrito na garganta, sem som, sem ujjayi, sem som pelo nariz, nem na inspiração, nem na expiração. Nas inspirações, a mínima força de contenção do abdômen, porque ela acaba não sendo tão necessária, uma vez que você vai direcionando o movimento inspiratório para a expansão torácica. Não precisa conter tanto o abdômen. Então o ar desliza para dentro e para fora do corpo a maior suavidade possível. As inspirações no tempo, as expirações no dobro do tempo. E vai encontrando que tempo é esse. Os olhos relaxados, as pálpebras, os ouvidos, o fundo dos olhos, o fundo dos ouvidos, as narinas e o fundo do nariz, a boca e o fundo da boca, a garganta, as cordas vocais bem relaxadas e a glote aberta. E todo esse espaço entre a garganta e a área do coração, igualmente descomprimida, relaxada, aberta. Então a gente está tentando encontrar a menor tensão possível para produzir uma respiração ampla, profunda e torácica. E a gente vai tentar reconhecer o que muda quando entra o ujjayi. Então, quando você estreita a passagem do ar na garganta, diminui esse espaço da glote, é necessário mais força para puxar o ar para dentro e mais força para empurrar o ar para fora, porque tem um atrito, porque a passagem é mais estreita. Então percebe a ação torácica. Mais força para puxar o ar para dentro com o som do ujjayi. Mais força para empurrar o ar para fora, e essa força vem também da ação do abdômen lá por baixo. Mais força, porém ao mesmo tempo mais controle.
invés de controlar a respiração só com os grandes músculos torácicos e abdominais, a gente também controla a respiração com essa passagem, esse estreitamento, com esses músculos das cordas vocais. Continua com isso. Ainda assim, não precisa de intensidade na contração do abdômen quando inspira, porque o movimento inspiratório é torácico. E a gente vai procurando então sentir esse espaço entre a garganta e o coração, mas também esse espaço em torno do coração, ao redor do coração. E com a ação do Kanda, isso que vem a partir da puxada da região anal, uretra, raiz do umbigo, vai criando uma força, uma pressão ascendente que empurra o diafragma mais para cima e que procura expandir mais esse espaço em torno do coração. Como se a caixa torácica também ficasse mais ampliada a partir dessa força. Assim, a respiração é feita com o Ujjayi, essa restrição à passagem do ar na garganta, e é feita com essa força ascendente produzida pela intensificação da sucção da região anal, genital e umbigo. Que tipo de potência isso traz para a respiração? Inspirações no tempo, expirações no dobro do tempo. As inspirações como se sugassem pela região anal, genital, umbigo, diretamente enviando essa força para a abertura do espaço em torno do coração. Como se isso também ajudasse a abrir a caixa torácica, empurrando a parte interna das costelas. Aumenta um pouco a força de sucção. Deixa isso te ajudar a criar um espaço na garganta. E mesmo que você mantenha o estreitamento da glote, vê se pode sentir essa pressão, o alcance da pressão que vem lá do baixo ventre. E se isso pode atravessar e ir lá para o espaço dentro da cabeça. E vai diminuindo essa força de sucção. Vai soltando a contração da glote, o ujjayi, voltando a fazer uma respiração silenciosa,
com o mínimo envolvimento do abdômen, do assoalho pélvico. Ainda algumas respirações profundas. Controlando o ritmo, a velocidade, a força da respiração, só pela musculatura respiratória, sem nenhuma trava na garganta, sem nenhum atrito. Quando soltar o ar da próxima vez, vai deixando a respiração ficar pequena. Ficando presente, minimamente ativo. Os olhos relaxados, as pálpebras, os ouvidos, o fundo dos olhos, o fundo dos ouvidos, o nariz e o fundo do nariz até o fundo da boca, o céu da boca, o assoalho da boca, a raiz da língua, a garganta. E tenta continuar com esse estado de relaxamento interno em torno da coluna vertebral. Esse relaxamento da garganta, como se pudesse ir também para uma espécie de um relaxamento na direção da nuca, entre a garganta e a nuca. E mantém uma certa atividade da coluna para frente, essa força de expansão em torno do coração, essa firmeza do abdômen. Como se mantivesse assim uma firmeza dessa metade frontal do corpo, tentando relaxar essa metade mais posterior, onde se insere a coluna. Transfere a firmeza e a força de sustentação para essa metade frontal. A parte frontal da cavidade do abdômen, da cavidade torácica, da região do pescoço. E a parte de trás mais relaxada. Aprofunda um pouco a sua respiração. Um pouco aprofundada, num ponto
como se você sentisse mais a respiração pelas costas do que pela frente. A frente está toda firme, está toda envolvida na sustentação, pouco disponível para a respiração. A respiração é pequena, você aprofunda só um pouquinho e vê se encontra esse pulso de respiração para as costas. Se aprofundar demais, vai envolver outras partes, as laterais, a frente também. A gente está tentando encontrar esse movimento da respiração para trás. Então, uma respiração só um pouquinho mais profunda, pequena e um pouquinho mais profunda. Procura a área das escápulas, procura a área dos rins, procura o sacro. Põe as mãos no chão à frente dos pés, inclina o tronco à frente. E alonga bem essa estrutura das costas. Continua com a parte frontal engajada, ativa, e empurra a respiração para as costas. E volta. Mais um instante na postura de meditação. Então retoma respirações um pouco mais profundas. Movimentos que tiver vontade com o corpo. Até poder devagar e abrindo os olhos. E aos poucos
concluindo a nossa prática. Boa noite. Obrigado pela companhia. Acho que de novo eu estava precisando dessa prática. As práticas noturnas têm sido bem boas aqui para mim. Agradeço. Até amanhã. Beijos. Até já.